Cumprimento os irmãos, aqueles que estão assistindo e os que estão aqui com a paz do Senhor Jesus. Me sinto muito alegre em estar aqui, recebendo o convite do nosso presidente e presbítero, irmão Silas. Enquanto eu vou agradecer aqui, já quero fazer um apelo para você que estará assistindo, tanto no Facebook como no YouTube. Eu vou te dar 2 minutos para compartilhar nos grupos, no Instagram, na sua página do Facebook. Compartilhe aí. Quero fazer alguns agradecimentos. Aqui, enquanto eu agradeço, você faz esta missão e leva a palavra de Deus juntamente comigo. E sem perca de tempo, abra a sua Bíblia, a Bíblia comigo, a Bíblia que você tem em sua casa, por gentileza. Abra no livro de Daniel, capítulo 1, versículo de número 8 e 9, da palavra do Senhor. Já quero agradecer aqui, mais uma vez, ao nosso presidente, irmão Silas, e a sua família em geral, sua esposa, suas filhas, por nos ter confiado, estar aqui nesta noite para pregar a palavra de Deus. Também sou grato aos meus amigos e irmãos, a qual eu cresci e ouvi e aprendi com eles, da congregação do Campo Novo. Aqui comigo está irmão Wesley, também meu presidente de mocidade, ali do Campo Novo, a Iandra. Quero agradecer também ao nosso pastor Sidicley Gomes, por nos permitir subir ao púlpito da sede e nos permitir vir aqui e também trazer uma palavra de Deus. Muito obrigado a todos aqueles que confiam no chamado de Deus na minha vida, tanto de forma direta como de forma indireta. Que Deus possa abençoar a todos e recompensar no nome do Senhor Jesus. Como o irmão Silas, nosso presidente, falou, ele nos fez esse convite e já nos deu um texto para explanarmos a palavra do Senhor nesta noite, e também nos deu um tema, a qual também nos facilitou muito a um estudo da palavra do Senhor e orarmos ao Senhor com este propósito. Creio eu que Deus lhe revelou este texto bíblico e da mesma forma o tema proposto deste texto extraído, que diz: jovens que não se contaminam com o mundo. Acho um tema bastante proveitoso. Eu acho que já se passou 2 minutos, foi me dado um tempo aqui para pregar a palavra de Deus. Creio eu que você já compartilhou nos seus grupos, na página do Facebook, no Instagram, e esta audiência chegará ao tocar aos corações de muitas pessoas, porque Deus já tem falado com a banda nesta noite, aqueles que cantaram aqui, dos seus hinos individuais. Que Deus possa abençoar a cada maestro desta sede, a cada um, conheço cada um, e que Deus possa abençoar a cada cantor e a cada instrumentista que executa a vontade de Deus. Do livro de Daniel, capítulo 1, versículo de número 7, 8 e 9 da palavra do Senhor. Quero corrigir. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo de número 8 e versículo de número 9, que diz assim: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amados irmãos que estão aqui comigo e estão assistindo esta live, permita-me fazer uma introdução aqui nesta noite desta mensagem. Uma mensagem a qual falará muito ao seu coração. Uma introdução um pouco resumida, mas histórica, que vai chegarmos a compreender estes jovens que foram levados a cativeiro em um período tão conturbado, não diferente dos nossos dias do século 21, nesta pandemia a qual abalou todo mundo, a qual todos estão debaixo desta crise, tanto econômica como na área da saúde, em todos os sentidos. Meus amados irmãos, permita-me voltar ao livro de Gênesis, capítulo de número 12,
e ao nosso pai da fé, chamado Abraão. No capítulo de número 12, percebemos que Deus chama Abraão, presbítero Silas, lhe chama ele para peregrinar em uma terra onde ele nem sabia por onde ia, era esta terra. Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa, amados irmãos, de uma família essa que se tornaria uma grande nação esta que algum tempo esteve e depois foi levado ao Egito, chegando no Egito, um dos maiores reinos da sua época, o maior potência mundial do Antigo Testamento de sua época. Então passou-se o povo de Israel, esta nação, 400 anos, levado como cativos e escravos dos egípcios. Neste período de 400 anos, Jesus vem com sua mão forte, Deus vem com sua mão forte, também Jesus, o Espírito Santo, todos são a mesma coisa. Então me permita dizer, usar a expressão Deus, o próprio Deus que é tricótomo, a qual se manifesta de várias formas, veio com a sua mão forte, veio e tirou o povo do meio do Egito. Passava-se 400 anos lá, servindo de escravo, trabalhando para os egípcios, e Deus envia 10 pragas, tomando de conta daquele grande império, do maior potência mundial da sua época. Jesus abala todo aquele reino e tira o povo, passando pelo Mar Vermelho. Ele se chega ao outro lado do Mar Vermelho e vão para um deserto. Chegando no deserto, as pessoas que estão neste deserto, que saíram do Egito, saíram com as suas mentes totalmente contaminadas com o sistema religioso e mudando da região do Egito. Entenda comigo que eles saíram do Egito depois de passar 400 anos. Agora Deus livra ele dos egípcios e vai para o deserto. Chegando no deserto, eles passam por 40 anos, por ter passado por desobediência e não ter obedecido à voz de Deus. Não obedecendo à voz de Deus, eles tiveram que peregrinar no deserto por 40 anos. 40 anos se passa no deserto. Moisés está chegando aos seus dias de vida e alguém vai ter que lhe substituir. Josué vem e assume o comando e leva o povo para a terra prometida. E se passa 7 anos com Josué e eles adentram a terra prometida. Depois de passar-se 7 anos no período de Josué, chega o período da teocracia. Teocracia essa que é por juízes, a qual passa ali 300 anos de uma organização de juízo. 300 anos estar ali, aonde Israel, ele começa a oscilar entre o pecado, entre o juízo, o arrependimento e a restauração. Passa-se 300 anos deste império da teocracia e vem agora a monarquia. Esta monarquia é o Reino Unido, onde está sob Saul, sob Davi e sob Salomão. Salomão chega a seus dias de vida nos anos 931 antes de Cristo. Salomão morre e assume o comando Roboão. Roboão começa a assumir o comando e então ele divide o grande reino. O reino passa a ser dividido em 2, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é por 10 tribos, 19 reis e 8 dinastias. O reino do sul, duas tribos, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. O reino do norte por 10 tribos, 19 reis e 8 dinastias. Esses 19 reis eram reis que não eram temente a Deus, pelo seu orgulho e a sua obstinação e desobediência a Deus. Eles são levados a cativo a 722 a.C. Tendo este cativo, não conseguiram mais se restabelecer nos seus reinos. Então restou apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. Benjamim e Judá agora são as 2 tribos da dinastia davídica. Então estes reinos, meus amados irmãos, que era de Judá
e de Benjamim, a qual era 20 reinos. Estes 20 reis passavam por grandes momentos difíceis, momentos bons e momentos difíceis. Nesses reinados de 20 reis, reis eram bons e reis eram ruins. Outros eram tementes a Deus e outros não eram. Então se chega ao período do Império Babilônico, chega a pequena Judá. No capítulo 1, de versículo de número 1, vai dizer: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Perceba comigo, passe todo-se uma crise, passe-se todo um período difícil. E Daniel, meus amados irmãos, saberia toda essa história. Daniel e os 4 jovens, que era Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles são jovens que viveram momentos difíceis. E eles começam a viver e crescer num ambiente que sofrem, meus amados irmãos, e você que está aí me escutando. Eles começam a passar um período um tanto quanto conturbado. Perceba que o Império Babilônico assumiu o poder da potência mundial. Aqui, meus amados irmãos, Daniel estar aqui crescendo e instruído em conhecimento. Muito obrigado, irmão Vasco. Glória a Deus. Daniel, meus amados irmãos, ele vai crescendo em um período totalmente difícil, não diferente dos antepassados, que veio de Abraão, a chegar no seu período, no período a qual o maior império do antepassado eram os egípcios. A qual aprisionaram o povo de Deus por 400 anos. E Deus livrou e poupou este povo de um período totalmente conturbado. E agora ele chega no Império Babilônico, a qual assume o comando. Porque Babilônico se torna a maior potência mundial na época de Daniel. Por que eu estou falando isso? Que eu quero que você entenda qual é o sentido deste tema. E não se contaminar com este mundo. Porque este mundo, meus amados irmãos, este mundo, ele vai trazer poder, ele vai trazer hierarquia, e esse poder e hierarquia vai influenciar aquelas pessoas que têm uma fragilidade e a se curvar diante deste império. Perceba comigo que Egito e Síria estavam em uma grande briga entre eles. Então, neste período eles se enfraqueceram. Então a Babilônia tomou de conta de todo o sistema mundial. E agora a Babilônia vai e começa a juntar a tudo aquilo que ela vê pela frente. E ela consegue tomar tudo que ela quer. E começa a escolher como ela quer formar um grande império. E se tornou um grande império. Ela precisava de jovens inteligentes. No capítulo de número 1, versículo de número 4... a Bíblia vai dizer que o rei vai pedir ao eunuco, ao chefe dos eunucos, para trazer jovens que não houvesse defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendimento no conhecimento, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei. Perceba comigo que ele não trazia qualquer pessoa, era pessoa selecionado e escolhido a dedo. É isso que o sistema do mundo está fazendo, está tentando encaixar pessoas em algum tipo de caixa. O mundo vai desprezando alguns, o diabo vai desprezando alguns e vai selecionando outros como massa de manobra. Eu quero que você entenda comigo e preste atenção
atenção aonde você está. Se está no seu quarto, ou na sala, ou na cozinha, ou com alguém do seu lado, eu quero que você preste atenção na mensagem de Deus. Eu quero te falar de jovens que não se contaminam com este mundo. Eu quero que também generalizar aqui, eu quero falar de pessoas que não se contaminam com este mundo. Nós iremos aprender muito aqui com a mensagem do Senhor Jesus revelada nesta noite. A Bíblia diz que foi levado 4 jovens no meio de todos esses jovens que foi selecionados entre conhecimento, beleza e instrução. A Bíblia diz que foi selecionado também Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E estes nomes, meus amados irmãos, eles tinham um nome um tanto quanto precioso, tanto para a sua tribo de onde eles saíram, quanto para Deus. Daniel quer dizer aquele, meus amados irmãos, Deus é meu juiz. Eu quero que você entenda o significado destes nomes. Daniel significava Deus é meu juiz, e colocar o nome de Beltesazar, colocar o nome de um Deus que era o Deus principal da Babilônia, a qual significa Bel proteja a sua vida. Perceba que mudaram os nomes daqueles que levaram, mas porque tentaram mudar o nome destes 4? Eu vou dizer, primeiro, eles eram jovens de coragem, não era só porque eles eram inteligentes. Perceba que a Bíblia cita o nome de apenas 4 jovens, os outros que era do mesmo nível de Daniel, e os outros 3 que estavam com Daniel. Você perceba que a Bíblia apenas cita os nomes dos 4. A Bíblia diz que colocaram o nome de Daniel de Beltesazar, e colocaram também o nome dos seus amigos. Ananias, que era o chamado o Senhor é gracioso, chamaram de Sadraque, servo de Acu, ou seja, o Deus da lua. Misael, que tinha um nome por significado, quem é igual a Deus, chamaram de Mesaque, a sombra do príncipe, ou quem é estes? Azarias significa o Senhor ajuda, e chamaram ele no Império Babilônico Abednego. Abednego, meus amados irmãos, Azarias, colocaram o nome de Abednego, que significa servo de nego, o Deus da sabedoria, ou estrela da manhã. Perceba, a primeira coisa que o império fez foi mudar o nome, ou seja, a sua identidade. O que o império, meus amados irmãos, mundano, e aquele que rege este império se chama Satanás, o inimigo de minha alma e de sua alma. Perceba comigo que primeiro foi mudado a sua identidade. Foi mudada a identidade apenas no papel, porque no coração de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias não se permitiu se contaminar. Eu quero dizer para você, que você que está aqui e aqueles que estão assistindo esta live, eu quero dizer que eles podem até tentar mudar a sua identidade, mas se você é alguém que está ligado com Deus, é alguém que está alicerçado no Evangelho transformador, eles não poderão mudar aquilo que Deus já determinou na sua vida. A sua identidade é a morada no céu de glória, e o Eterno, Ele é soberano e garante a sua vitória. Então tenha calma neste momento tão difícil que você está passando, e que todo mundo está passando. Esta luta, esta prova vai passar, ela vai cessar, e a glória será da igreja, a glória será do povo de Deus, porque temos um Deus que é o nosso juiz, que é o nosso Deus que ajuda. Primeira coisa que fizeram foi mudar a identidade dos jovens. Colocaram o nome, trocaram o nome que glorificava e exaltava a Deus, por colocar nomes que exaltavam os seus deuses do seu império. O diabo não vai brincar de ser diabo. Então eu digo para você, não brinque de ser cristão, não brinque de ser um jovem que estar aqui só apenas por vir. Não seja, como dizem muitos por aí, um crente Nutella. Seja um crente santo, atuante e vivo na palavra do Senhor.
Eu quero que você aprenda a primeira coisa com estes 4 jovens. Quero ser rápido, tenho apenas poucos minutos. Primeiro, eu quero que você aprenda com Daniel e os 3 que estavam com ele. Primeiro, eles tinham coragem para ser diferente. Coragem dos 4, e as coragem desses 4, meus amados irmãos, que se encontra em capítulo 1, versículo 17. A coragem desses 4 levaram a níveis muito mais altos diante do palácio. Você perceba que todo no texto e no contexto, eles chegaram aonde aqueles que foram separados com eles não chegaram. Eu quero que você entenda que você precisa ter coragem para ser diferente. Ser diferente e ter coragem não está ligado muitas das vezes nem só com a inteligência, não está ligado nem sempre muitas das vezes com a aparência. Está ligado, eu estou falando de uma coragem, de uma ousadia, de princípio cristão, de uma coragem essa que não negue os seus princípios de cristão, de adorador do reino, para se prostrar e ser inimigo e ser amigo do mundo. E aquele que se diz ser amigo do mundo é inimigo de Deus, porque o mundo não pode ser amigo de Deus. Eu quero que você entenda na segunda coisa que aprendemos com estes jovens. Primeira coisa que devemos aprender para não se contaminar com os manjares e com as coisas poluentes deste mundo que o diabo nos oferece. Não nos permitir se contaminar com os pratos carnais e mundano. Primeiro capítulo, versículo de número 8, vai dizer que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Então ele não se permitiu. Por que ele não se permitiu? Porque o mundo é inimigo de Deus. 1 João capítulo 15, versículo vai dizer desta forma: aquele que se constitui-se amigo do mundo é inimigo de Deus. Então não seja amigo deste mundo, porque o mundo jaz no maligno. Eu quero que você seja um influenciador, não seja influenciado. Eu quero que você leve uma palavra de boas novas. Eu e você devemos pregar uma palavra que transforma, que vivifica e que sara a alma do necessitado. Então, Daniel e os 3 jovens não permitiu se contaminar com as iguarias do palácio, porque essas iguarias eram coisas oferecidas a ídolos. No ponto 3, nós entendemos agora a questão mais importante, que é, ele não é influenciado. O presbítero Silas, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles não são influenciados. Eu vou provar que eles não são influenciados, porque tem o poder de Deus na vida deles. Primeiro, você perceba que ele tem um diálogo testa a testa com o chefe dos eunucos. Ele diz: nos permita apenas comer legumes. Ele diz assim: eu só quero comer legumes, eu não quero comer isso aí. E ele desafia: eu quero apenas 10 dias, e depois você volta e você vai ver o resultado. A questão aqui, eu quero que você entenda que ele não deixou ser influenciado, porque o eunuco também vai falar da sua necessidade. O que ele vai dizer, amado ouvinte que está me assistindo, e amados irmãos que aqui está comigo nesta noite, você vai entender que o eunuco tenta influenciar ele, dizendo que se ele não fizer o que o rei mandar, ele pode ser morto, ele pode ser jogado, ele pode ser açoitado, ele pode ir até perder a sua vida. Mas você perceba que aquele que não se deixa ser influenciado, ele vai influenciar com o poder da palavra, vai demonstrar confiança que nada vai acontecer com a vida deste. Lembra dos soldados que estavam com Paulo e Silas na cadeia, que estavam Paulo e Silas na prisão? Eles estavam lá cantando e de repente vem um terremoto, quer quebrar tudo, e os guardas ficam com medo. Paulo e Silas diz: não, tenha calma, vai dar tudo certo. Aquele que tem a influência do poder da palavra, aquele que tem intimidade, ele demonstra confiança. Jovens que não se contaminam com este mundo, ele precisa ter a confiança na palavra de Deus. Ele não se permite ser influenciado, mas é ele que influencia através do evangelho que transforma, que cura, que sara e que leva para o céu.
Eu quero que você me escute onde você está e guarde no seu coração a mensagem. Já quero entregar o microfone e dizer que é meu dever e seu dever pregar a palavra de Deus. E você que ainda não aceitou ao Senhor Jesus, que me escuta e tem alguém do seu lado que é cristão, eu te faço um apelo virtual. É um apelo virtual. Eu quero que você peça para alguém que está do seu lado colocar as mãos sobre a sua cabeça e orar pela sua vida. Eu também quero fazer uma ação aqui, presbítero Silas, diácono irmão Wesley, irmãos que aqui está, fazer um ato de fé, dizer aquelas pessoas que talvez tenha alguém na sua família que foi contaminado com a Covid-19, ou até que tem outras enfermidades. Eu quero que você adore ao Senhor Jesus aonde você está, porque eu não posso pregar um Deus que não faz nada, presbítero Silas. Então eu tenho que demonstrar fé para mim e para você, e eu também quero te influenciar, dar um salto de fé aonde você está, e dizer que este mar vermelho vai ter que se abrir. Aqueles que aprisionam o povo de Deus, eles vão ter que se prostrar. Esse sistema do mundo, esse sistema corrupto político, não vai poder parar esta igreja. Eu vi uma frase há um tempo atrás e tem sido muito compartilhada. Até tentaram e conseguiram fechar as portas das igrejas. Até compreensível, porque está fechada, porque estamos numa pandemia, mas foi fechada de uma certa forma. Mas a questão que o templo aqui foi fechado, mas a igreja, que somos nós, o templo e moradas do Espírito do Senhor Jesus, está em cada casa de cristão. Então não temos mais apenas mais um templo aqui estabelecido, temos milhares de templos estabelecidos em cada rua deste Brasil e deste mundo. Eu quero que você entenda que é meu dever e seu dever pregar a palavra de Deus. E você que não aceitou ao Senhor Jesus, eu quero que você se renda à autoridade deste Deus. Não é porque o mundo está passando por uma grande crise de pandemia, não é porque o mundo está passando por grande dificuldade, outros já estão na miséria, porque a crise econômica vai vir, isto é fato, é uma realidade, e muitos perderam seus empregos, e isso não anula o poder e a autoridade de Deus. Duvida da autoridade de Deus, é só olhar para o céu e tentar encontrar as estrelas da noite, e depois quando tiver um céu à noite e não tiver estrela, e você se pergunta para onde foram as estrelas, porque a sua visão, ela é tão frágil e pequena, que você não consegue ver além das nuvens. E Deus chama as estrelas cada um pelo seu nome. E eu quero juntar o significado dos nomes dos 4 rapazes que foram levados ao cativeiro e trazer a mensagem para o seu coração profética. Você lembra dos 4 significados dos nomes que Daniel, Ananias, Misael e Azarias não permitiu se contaminar? Aqueles que não se contaminam, meus amados irmãos, ele não permite mudar a sua identidade no seu interior. O mundo pode até tentar difamar o seu nome, alguém pode até tentar pisar na sua imagem, mas a sua imagem interior, o seu verdadeiro eu, não pode ser pisado, porque a sua identidade, ela está ligada com o eterno. Lembre que o nome de Daniel era Deus é meu juiz. Então eu juntei o significado de todos os nomes para correr aqui, que diz, juntando todos os significados dos nomes, vai ficar assim, presbítero Silas: Deus é meu juiz, só o Senhor é gracioso, e quem é como Deus? Pois só o Senhor pode nos ajudar. Essa é a palavra profética para mim e para você que está me ouvindo. Só o Senhor Deus pode te ajudar. Você crê comigo que se a ciência quisesse colocar já a vacina deste vírus, eles sim conseguiriam sim, porque o vírus sai de laboratório, todo vírus sai de laboratório. Todo vírus ele vai sair de laboratório. Toda doença ela é gerada por cientistas muitas das vezes. Então eu quero que você faça comigo um ato de fé e diga que Deus é aquele que te ajuda. E eu quero te entregar esta mensagem, porque o meu tempo já passou
e o nosso presbítero já deu o recado aqui. Então, agradeço a oportunidade. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe e te recompense, em nome do Senhor Jesus. Amém.